Eu vou fazer um vídeo aqui a pedido do João, que ele queria que eu fizesse uma análise sobre Mateus 25, né? Daquele julgamento que Jesus faz dos bodes e das ovelhas. E é interessante, né? Porque como a gente aborda muito a escatologia preterista no canal, é interessante a gente ver se realmente esse julgamento é uma coisa espiritual ou apenas uma coisa dentro do preterismo daquela geração, tá bom? Em Mateus 25, Jesus ilustra um julgamento que muitos acreditam ser espiritual. Aqui era para ser 2 pontos, tá? Mas eu tô com um outro notebook aqui, o teclado é diferente, eu não achei, tá? Então perdoe um errinho ou outro de português aí. Jesus disse assim, ó: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda, tá? Então é basicamente isso que Jesus diz. Primeiro ponto, aqui Jesus determina um tempo desse julgamento, então ele está falando da sua vinda. Aqui, ó, e quando vier o Filho do Homem, então logo a gente entende que dentro do preterismo, que seria da vinda dele em juízo, né, sobre aquela geração, sobre aquela época. E bodes e ovelhas são figuras de linguagem para os israelitas. Eu peguei 2 exemplos aqui, ó, um do Velho e um do Novo Testamento, ó, Jeremias 23:3. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Que ovelhas são essas que Deus está falando aqui? São os israelitas que estavam dispersos em outras terras, as ovelhas perdidas de Israel. Ó, de todas as terras para onde as tiver afuguentado, e as farei voltar aos seus aprisco. Qual que é o aprisco? É Israel. E frutificarão e se multiplicarão. Já no Novo Testamento, Jesus disse, ó: Eu tenho ainda outras ovelhas. Quem é as ovelhas? É o judeu da diáspora, o judeu que estava em outra terra, que não são deste aprisco, que é aprisco, Israel. Mas também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Tá bom? Agora, de onde que o autor tirou essa questão de bodes e ovelha? O bodes e as ovelhas são tomados de Ezequiel. Como nós já vimos aqui no canal várias vezes, Mateus é um dos evangelistas que mais faz tipologias com o Velho Testamento. Então, para o autor, Jesus está cumprindo uma profecia lá de Ezequiel. Vamos ver qual? Aqui, ó. Ezequiel 34. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar. Quem são essas ovelhas? Israelitas. Diz o Senhor Deus. A perdida, ou seja, aquela da diáspora, buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Por que Deus está falando aqui que ele vai destruir a ovelha gorda e forte? Porque eram aqueles israelitas avarentos, gordos, comilões, que comiam dos outros e não ajudavam ninguém. É uma figura de linguagem. Apacentá-las-ei com o quê? Com juízo. Então aqui você já vê um ponto em comum ali com Mateus 25, em juízo. Então não é uma coisa de um mundo espiritual, é um juízo, um julgamento sobre uma geração. E quanto a vós, ó ovelhinhas minhas, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Então aqui tem uma variaçãozinha, né? Mas é a mesma coisa, bodes e ovelhas. Depois no mesmo Ezequiel 34, Deus diz: Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: Eis que eu mesmo, julgarei entre a gorda e a magra. Quem é a gorda e a magra? É a rica e a pobre. Ou seja, o rico avarento e o pobre necessitado. Porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Ou seja, eles oprimiam os pobres até que eles se viam forçados a sair do aprisco. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E suscitarei sobre elas um só pastor. Aqui já vem a questão messiânica. E ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Então Mateus tinha em mente que Jesus era esse servo aqui, o pastor do Davi, que iria apacentar as ovelhas. Tanto que aqui em Mateus 25, ó, ele fala assim, ó: Como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então é isso que o autor tinha em mente, que Jesus seria esse pastor que ia fazer esse julgamento entre ovelhas e bodes e ovelhas. Ó, ele, que na visão de Mateus seria Jesus, lhe servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, e eu, o Senhor, o disse. Já a segunda parte dessa parábola de Mateus 25 se refere à caridade e à avareza, também comum no Velho Testamento. Aqui eu copiei só a metade, porque senão fica muito comprido. Vou só descer aqui que eu estou aprendendo a usar esse touchscreen ainda. Ó, que Jesus continua dizendo: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai,
possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste que comer, tive sede e me deste que beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então eu creio que todo mundo conhece essa passagem famosa aqui da Bíblia, acho que não tem nem necessidade de ler tudo, né? Mas só para sintetizar, do que ele está falando aqui? De caridade. É dar um prato de comida para um pobre, é dar um copo de água para quem tem sede, é ajudar alguém que é estrangeiro, dar uma roupa para quem está nu, etc, etc, etc. Ele está falando de caridade. Então esse é o julgamento que Jesus está ilustrando aqui, que as pessoas que fizeram esses bons atos caridosos iam ser poupadas do juízo, as que não fizessem seriam condenadas, tá bom? E é o mesmo que a gente vê no Velho Testamento, ó, que diz assim, ó, Ezequiel de novo, ó, vivo eu, diz o Senhor, que não fez Sodoma, tua irmã, nem ela, nem vossas filhas. Aqui Sodoma é um dos reinos, tá? É que o autor faz uma analogia entre o reino do norte e o reino do sul com Sodoma e Gomorra. Como fizeste tu e tuas filhas? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, a tua irmã, um dos reinos. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. O que é isso? Ela tinha muito pão e muita ociosidade, muito vício, e era muito arrogante, soberba. Teve ela e suas filhas. Mas, mesmo tendo fartura de pão, arrogância e ociosidade, nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Aqui, ó, é o mesmo que Jesus fala aqui em Mateus 25, que ele ia julgar por causa disso. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu, isto as tirei dali. Então o autor não está falando de julgamento espiritual, ele está falando acerca de um julgamento de uma geração e de uma época. Quando ele fala aqui em Mateus 25, que Jesus ia julgar entre bodes e ovelhas por causa dos mesmos critérios aqui de Ezequiel. Ó. Avareza, fartura de pão, não ajudar o pobre, arrogância, etc. São as mesmas coisas, tá bom, pessoal? Então eu sei que quando a gente olha, assim, a gente tem a impressão que é um julgamento do mundo espiritual, entre céu, inferno, essas coisas, mas dentro da escatologia preterista, ele está falando que ia julgar aquela geração pela caridade ou avareza, como Ezequiel falou aqui na sua época, tá bom? Então analise aí e tirem suas conclusões. Paz a todos.